Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre amostras, né? A amostragem dos principais tipos e alguns conceitos iniciais, tá bom? Eu sou Thiago Marum e vem comigo que eu te conto tudo. Vai! Sejam muito bem-vindos! Vocês estão no canal Educacional THM e hoje aqui direto do Estúdio Pardo, tá legal? Muito bem, antes de tudo eu vou pedir para você já deixar sua curtida, se inscrever no canal, compartilhar com os colegas e ajudar aí a divulgar esse canal de educação, tá bom? É isso aí, obrigado pelo apoio. Então vamos lá, nossas últimas conversas estavam em cima, né, de estatística descritiva. A gente terminou o último terço do curso ali com um exemplo envolvendo os três maiores, ou alguns dos maiores jogadores da NBA, que foram Michael Jordan, o Kobe Bryant e o LeBron James. E eu falei para vocês lá naquela ocasião que a gente ia, então, dar o segundo passo, que era falar de amostragem. Até então a gente estava tratando com conjuntos de dados, sem fazer muita distinção se você tinha um todo ou uma parte. Então, hoje é o primeiro vídeo de introdução e conceitos iniciais desse tipo de coisa. Então, acho que é melhor a gente já ir lá para o nosso ambiente da lousa digital. Deixa eu pegar aqui para vocês. Muito bem. A gente vai falar de amostragem, tá bom? Então, primeira coisa, né? O que é uma amostra? Uma amostra é um pedaço do todo. Quando você, ao invés de pegar tudo, né, ter a informação toda disponível da variável ou da característica que você está avaliando, você pega um pedaço e, com esse pedaço, você tenta reproduzir as mesmas características que a população como um todo. Isso é uma amostra, né? Então, bom, exemplos de amostragem a gente tem alguns mais típicos, os clássicos, como pesquisa eleitoral, que você, ao invés de ter e sair perguntando para todo mundo quem que eles vão votar, né, numa eleição, você pega um conjunto de pessoas ali com determinados critérios para inferir o resultado da eleição como um todo. O da eleição, de fato, acaba sendo o censo. Todas que votaram é a população toda daquele momento, tá? Então, vamos lá. Falando de amostragem, a gente tem a comparação entre amostra e população. Vamos colocar aqui população de uma maneira gráfica como um conjunto, tá? Um conjunto qualquer aqui. Nossa, eu não consigo... Eu ia fazer ele diferente, mas vamos deixar ele redondo, então. A gente tem um conjunto aí elíptico, né? Que seria o todo, né? O nosso universo de possibilidades. Tudo. E quando a gente pega um pedacinho aqui, agora eu consegui, ó, e extrai esse pedaço do todo, a gente tem uma amostra. Uma amostra é um pedaço do todo. Acho que intuitivamente a gente vai tratar assim, tá? A ideia é que esse pedaço seja representativo, né? A gente vai discutir quando que é uma amostra representativa, né? Quais são os critérios para a gente fazer esse tipo de coisa, mas no primeiro momento é isso, né? Você pegou um pedaço, você tem uma amostra, tá? E você pode ter várias, até infinitas, dependendo do caso, amostras. Então eu poderia, né, nesse mesmo exemplo, ter uma outra amostra aqui, uma outra aqui, uma que envolve uma que já foi, sei lá, né? Você pode ter vários subconjuntos da sua população. Isso que acaba definindo o que é uma amostra. Dentro das amostras, nós temos as principais medidas que são chamadas estatísticas. Por isso que o nome do nosso curso acaba sendo estatística. Estatística é, nesse contexto de amostragem, são as medidas da sua amostra. Então, as medidas da amostra, né? Deixa eu colocar aqui, vou até colocar em azul, né? Medidas da amostra. Elas tentam estimar o todo. Claro, né? Você tirou lá uma determinada, sei lá, você tem 2.000 funcionários e quer saber a popularidade ali de um determinado plano de trabalho. Aí o pessoal pode falar que se gostou ou se não gostou. Você, em vez de entrevistar 2.000, você entrevistou 200. Você tem uma amostra, só que você tem a proporção, né, de gostaram e não gostaram, né, das respostas deles. Essa medida, proporção, está querendo estimar se todos os 2.000, no caso, gostaram ou não daquele novo plano de trabalho, daquele novo tipo de dinâmica que está sendo implementada, por exemplo. Então, essa medida da amostra, essa estatística, ela está tentando reproduzir o verdadeiro valor da população, tá? O verdadeiro valor da população é chamado de parâmetro. Então, os parâmetros, né, eu vou chamar assim, ó, são as medidas da população.
Aqui é importante a gente ter essa nomenclatura bem clara, tá? Medidas da população. Então, quando nós fizermos testes sobre parâmetros, nós estamos falando de resultados da população, do todo. Normalmente, esses são os desconhecidos. Se você não conhece a população, você faz uma amostra, né? Se você conhece tudo, ou tem a possibilidade de amostrar tudo, fazer um censo, você não precisa de estatística, que é nossa disciplina aqui. Então, basicamente, a nossa necessidade de criar essa ciência que eu estou mostrando para vocês nasce da gente não conseguir, por muitas vezes, amostrar tudo, tá bom? Legal, a gente tem as estatísticas e os parâmetros. Vamos deixar a parte da representatividade para daqui a pouquinho. Deixa eu só colocar aqui embaixo, né, já que a gente está aqui. Vamos falar dos parâmetros principais que a gente vai avaliar ao longo desse curso que vocês estão. Então, ó, os principais parâmetros vão ser a média populacional, que a gente vai denotar pela letra grega μ. A gente também vai ter a variância ou desvio padrão populacional, sigma quadrado aqui para variância, igual eu falei para vocês lá na aula de medidas de dispersão, né? Sigma quadrado, e a proporção populacional, em caso de respostas com sim ou não, ou dicotomizadas, né? Um problema que você conseguir dividir entre A ou B, sim ou não, bem ou mal, vai ser um problema que a gente vai precisar dessa proporção, tá? As estatísticas, ó, já tô comendo aqui, já tô dando spoiler da aula, peraí. As estatísticas que tentam estimar os parâmetros, então, as medidas da amostra que vão tentar estimar o que a gente não tem da população, são a média amostral, que eu vou colocar aqui como x barra, a variância ou desvio padrão amostral, aqui eu estou colocando variância S2, e a proporção amostral, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, média pop, população, variância var pop e prop pop. Pronto, proporção populacional. E todos os outros aqui são os análogos, porém amostrais, ó, média amostral, variância amostral, proporção amostral, prop amostral. Muito bem. Falando sobre representatividade, né? Você tem lá uma amostra, essas são os primeiros conceitos iniciais que a gente precisa. Agora, falando da amostragem em si, né? O que seria a representatividade de uma amostra? Eu peguei aqui um roteiro para vocês, ó, do livro que está na descrição desse vídeo aqui, dá uma olhada lá embaixo. Olha, se você tiver processos adequados, tá? Em processos adequados, a não ser por pequenas discrepâncias inerentes à aleatoriedade no processo de amostragem, olha que frase mais sofisticada. Então, a não ser por pequenos desvios que sempre existem quando você vai medir algo, né? A própria medição, você ir lá e tentar medir, ou, por exemplo, pesar, vamos ver, você está tirando uma amostragem dos salgadinhos produzidos numa linha de fabricação lá numa determinada indústria, né? Acho que eu não posso falar nome aqui. Então tá bom, você tem lá um salgadinho famoso, o Felicitos, e você quer saber o peso médio dos salgadinhos. Em vez de você fazer para todos e pesando, você vai tirar uma amostra, claro. Só que o próprio fato de você pesar pode depender da sua balança. Se ela tiver uma precisão maior ou menor, você vai ter uma discrepância no valor que você está medindo. Então é isso que ele está falando. Apesar, né, a não ser pelas pequenas discrepâncias do próprio processo de amostragem, a amostra deve ter as mesmas características básicas da população no que diz respeito às variáveis que desejamos pesquisar. Então, basicamente o que ele está me dizendo aqui é que a amostra tem que ter a mesma característica do que ela quer estimar. Então, possivelmente os pacotes de salgadinho, nesse exemplo que eu dei, tem que estar sempre no mesmo jeito. Você não pode pegar um pacote deformado lá, muito distinto da maioria de todos eles, para você amostrar, tá bom? E é isso que a gente chama de representatividade. Agora, intuitivamente dá para entender, né? Algo que seja representativo. Ele representa um todo, né? Agora, quando uma amostra é representativa? Essa é a pergunta do milhão, né? É difícil a gente afirmar isso. Normalmente essa é a nossa maior dificuldade. Quando ela é, né? Então, você tem, dependendo do seu problema,
Deixa eu voltar aqui, pronto. Dependendo do seu problema, né? Quando uma amostra é representativa, você tem problemas mais simples e mais difíceis de garantir que isso seja apresentado, né? Representativo. Vamos dar um exemplo aqui. Se você tiver uma indústria, como eu dei o exemplo do salgadinho, certo? Você tem lá o controle de qualidade, seja do peso, seja do próprio coloração e coisas quaisquer ali do seu produto. Lá é mais fácil você ter uma amostra representativa, estão todas saindo numa linha de produção muito bem caracterizada, você tem ali a sua sequência, né, de produção muito comportada, homogênea, e aí você vai pegar 1 a cada 10 salgadinhos e pesar, você tem uma amostra representativa, mais facilmente de defender que ela está representando o todo. Vamos dar um outro exemplo, né? Agora um exemplo mais difícil, por exemplo, umas pesquisas sociais ou de opinião, uma pesquisa de opinião e que pode ter uma pergunta constrangedora para o entrevistado. É difícil você pegar a verdadeira resposta daquela pessoa e mais, pegar daquela pessoa e fazer com que aquela amostra ainda seja representativa da população como um todo. Percebe que o problema é mais complexo, é mais fundo, é mais difícil você garantir o mesmo controle de representação que você tem lá no caso da indústria, né? E aí, num meio termo ali, um exemplo intermediário, a gente teria, por exemplo, resultados laboratoriais de algum experimento que você está fazendo, né? Dependendo do experimento, você pode ter mais ou menos controle da medição que você está tendo. Então, eu acho que esses são exemplos de representatividades mais fáceis ou mais difíceis de serem adquiridas. Vamos lá. Vamos piscar de novo lá para o nosso ambiente da aula. Muito bem. Então, basicamente, uma amostra para nós vai ser representativa quando você garantir que os processos de obtenção da amostra, e isso depende do problema que você está avaliando, forem adequados, e você escolher um tipo de amostragem também adequado ao seu problema. Então, vamos lá, os tipos de amostragem. A gente tem a amostragem que é dividida em probabilística e não probabilística. O que seria a amostragem probabilística, né? Seria uma amostragem que todos os elementos da população têm probabilidade conhecida e diferente de zero de pertencer à amostra, ou seja, a chance de algum dos elementos lá dentro de todos, né? Você tem um grande pacote para fazer um sorteio. A chance de você sortear uma amostra lá dentro, subconjuntos possíveis, ela é igual para todos, né? Ela é conhecida, você sabe, todos têm a mesma chance de saírem, né, no seu sorteio. O seu sorteio acaba sendo igual para todas as amostras. Você tem lá um conjunto que você tem, sei lá, 10 amostras possíveis. A chance de tirar qualquer uma das 10 é conhecida a priori e diferente de zero, ou seja, não vai ter amostra que fica de fora. Isso é uma amostragem probabilística, ela depende de probabilidades. Então, uma amostragem não probabilística é o caso contrário desse. A probabilística é quando você tem essa probabilidade conhecida e diferente de zero, e a não probabilística é qualquer caso que fugir disso. Vamos falar dos tipos de amostragem probabilística. Vamos lá. Nós temos, olha, amostragem aleatória ou casual simples. Essa é a primeira. Vamos colocar ali o nosso todo lá, a nossa população que está aqui, e você vai tirar uma amostra em azul. Por exemplo, você vai tirar alguns elementos. Aleatória simples, você sorteia, é uma grande loteria. Então a posição dos seus pontos, nesse caso, pode ser posição, pode ser no tempo, pode ser, sei lá, a vez que você retira, né, a cada 10, a cada 20, a cada 30. O sorteio em si é feito como uma loteria. Então, se fosse uma pesquisa eleitoral, se uma pesquisa eleitoral fosse feita de maneira aleatória simples, você sortearia os CPFs das pessoas e ia atrás delas, né? Como já dá para perceber nesse exemplo da pesquisa eleitoral, às vezes não é tão prático você ter uma amostragem aleatória simples, né? Dependendo do problema, vai ser mais custoso e mais difícil, às vezes até mesmo inacessível fazer isso. Então, para contornar isso, você tem um outro tipo de amostragem que também é probabilística, que é a amostragem sistemática. Você sorteia o primeiro ponto, se for no espaço, e a partir dele você cria uma malha regular, dependendo da quantidade de pontos que você quer. Estou tentando fazer aqui uma malha regular. Então, os xizinhos são os pontos, tá? Você tem uma malha que cobre o espaço que você está avaliando, com uma certa distância. É uma malha com uma sistematização. Se for no tempo, né, você vai ter lá, você vai coletar a cada 9 passagens, a cada 10 passagens, né? Você tem a linha de produção, você vai pegar o primeiro valor, aí o 10º, 20º, 30º, sei lá, você tem alguma sistematização do processo, tá? No tempo ou no espaço. Você tem a amostragem por conglomerados, né?
que seria o seguinte: você pega uma parcela da população, divide ela em pedaços menores, tá? E aí você vai amostrar aqui dentro como representativo desse pedaço. Você agrupou internamente em subconjuntos e dentro de cada subconjunto você vai fazer a sua amostragem. Existe quem faça isso, por exemplo, vamos dar um exemplo aplicado, né? Para amostragem de solo, por exemplo, tem gente que, dependendo do problema que for analisar, por exemplo, amostras químicas no solo, né, quantidade de substâncias no solo, o que você faz? Você delimita numa área umas unidades de exposição, então você faz vários quadradinhos, marca ela com esses subconjuntos, e aí cada subconjunto, cada quadradinho, você amostra, sei lá, 8 pontos de solo, faz uma homogeneização e leva para o laboratório aquilo como representativo do quadrado como um todo. Como vocês podem imaginar, né, esse tipo de amostragem está relacionado com você talvez diminuir a dispersão dos seus dados, porque você acaba homogeneizando lá um pouco, ou até mesmo, né, fazendo uma primeira subdivisão do terreno e considerando cada amostra representativa de um agrupamento que você fez. Isso aí costuma também estar relacionado com uma diminuição financeira, né, do gasto que você vai ter em relação ao número de amostras, né? Você poderia ter um número de amostras maior se você fizesse por outra amostragem probabilística, tá? Vamos falar da amostragem estratificada. Como é que ela funciona? Vamos imaginar que lá no seu problema você tenha 3 regiões com características muito distintas entre si. Então, dentro da sua região analisada, né, da sua população, você tem 3 regiões, 3 estratificações, 3 segmentos muito distintos entre si, porém internamente são homogêneos. Então, dentro do verde que eu desenhei, do amarelo e do laranja, eles possuem características similares. E aí, na amostragem estratificada, você vai amostrar por estrato. Você pode fazer, né, uma amostragem por estrato com o mesmo número de amostras em cada estrato. Você pode fazer proporcional à parcela, por exemplo, na área ou de algum outro critério que você tem. E você também pode fazer o que eles chamam de amostragem estratificada ótima, né? Que seria você aliar não só o tamanho, né, dessas segmentações que você tem com a variação esperada para cada extrato. Então, olha, eu acho que no extrato vermelho ou laranja, nesse exemplo, eu vou ter muito mais dispersão. Então, nesse extrato eu vou amostrar mais do que no amarelo e mais do que no verde, por exemplo, tá? A gente também tem, por último, uma amostragem que é a múltipla, tá? Como é que funciona essa múltipla? Vamos passar rapidinho, que essa daqui é a menos usual na maioria das literaturas. Mas também ela é importante na prática. Você amostra uma quantidade de elementos com qualquer critério ali probabilístico e você só continua amostrando até você conseguir testar uma hipótese. Você tem um certo objetivo, amostra, já verifica se deu certo. Se deu certo, você para. Se não deu, você continua, né? Uma amostragem múltipla, no limite, seria aquela sequencial, que você vai em sequência fazendo isso. Está muito relacionado com a amostragem a longo prazo, tá? Vamos passar, então, para as amostragens não probabilísticas, tá? Para vocês saberem que elas existem e como que elas são. A gente tem uma amostragem não probabilística que decorre, né, da inacessibilidade a toda a população. Como que funciona isso? Ela não é probabilística porque toda a população você não consegue atingir. Deixa eu dar um exemplo, né? A gente tem, num laboratório de engenharia civil, por exemplo, né, você vai construir um prédio, você tem que saber a resistência daquele concreto que você vai construir, tá? É bem comum, né? Vai fazer um prédio lá, você precisa levar um corpo de prova, assim, um pedação de concreto, um cilindro de concreto para o laboratório e testar se ele aguenta bem. E aí, se ele tiver ok com as normas, você vai supor, né, que o seu prédio, que a edificação está tudo bem, porque o projeto é baseado naquele resultado do ensaio. Muito bem, eu faço um concreto com uma determinada receita e amostro. Eu não tenho o acesso a toda a população, que seriam todos os concretos com aquela receita. E por quê? Eu não tenho... Primeiro porque eu não tenho todo o concreto da obra para fazer isso. Se eu fizesse o teste de todo o concreto da obra, aí não ia ter concreto para fazer na obra, né? Tipo você testar todas as caixas de fósforo antes de acender a boca de fogão. Mas não só por esse caso, que é inacessível, porque você precisa construir, por exemplo, ou seja, sua amostragem seria destrutiva nesse caso, como também porque pode ser futuro, né? Um concreto feito com aquela receita pode ser feito no futuro, eu não tenho acesso a ele agora. Então toda a população não é acessível
e a gente, dependendo do problema, vai considerar, olha, essa amostragem, por mais que seja não probabilística, como não tem o acesso a toda a população, a gente vai considerar algum critério para a amostragem desse caso e considerar que está probabilístico, ou que a gente fez o possível para ser probabilístico e vai aplicar as nossas metodologias estatísticas que a gente vai ver mais para frente. A gente tem a amostragem a esmo, tá? A esmo ou sem norma, que seria uma amostragem ali que você faz no seu próprio critério, né? Deixa eu pegar uma definição melhorzinha aqui, para vocês verem. Ó, é a amostragem que o amostrador, para simplificar o processo, procura ser aleatório, sem realizar propriamente o sorteio usando algum dispositivo aleatório confiável. Então, é uma amostragem que a pessoa tenta fazer de maneira aleatória, mas ela não usa nenhum dispositivo confiável para fazer isso, tá? A gente tem também uma amostragem não probabilística quando a população é formada por um material contínuo. Então, se esse material é todo contínuo, como água, como, sei lá, algum material granular, né, que fica difícil de você, às vezes, separar uma amostra, você pode ter alguns outros processos, como quartear, como homogeneizar, mas, nesse caso, ela é não probabilística e a gente, ainda assim, vai considerar que são aplicáveis os modelos estatísticos, tá? Dependendo do processo de coleta, né? Vamos deixar claro aqui. Dependendo do seu estudo, você tem que saber se existe alguma referência para mostrar o tipo de problema que você está procurando, tá? Se não existe, é uma oportunidade para você criar e testar se essa metodologia estatística funciona, por mais que a amostragem seja não probabilística. A gente tem as amostragens intencionais, ou por julgamento, ou as judgmental samplings, né, do inglês, que seria você mesmo escolher, baseado na sua experiência profissional, ou julgamento profissional técnico, que aquilo é representativo. Então essa é intencional, como ela é pontual, fica difícil você afirmar algo com a metodologia de estatística. Você vai ter que assumir que o seu julgamento técnico é coerente e, a partir disso, fazer o uso das metodologias estatísticas. E uma última aqui da nossa conversa de hoje, seria a amostragem por voluntários, que é quando você não tem como ser totalmente aleatório. Por exemplo, naquelas amostragens de drogas novas, né, sendo testadas, em que você não tem como, você tem que identificar para a pessoa que vai fazer isso que ela está correndo ou um risco, ou a pessoa está sabendo que está sendo amostrada para aquele tipo de coisa, né? Então, a ética obriga, né, que haja uma concordância dos escolhidos. Então, os escolhidos não são bem aleatoriamente definidos, né? Você não sorteia as pessoas e pergunta, quer testar uma nova droga? Não, normalmente você vai atrás, né? As pessoas se inscrevem para esse tipo de coisa, enfim. Eu acho que a gente passou um pouco correndo aí pelas nossas amostragens. Eu sei que essa aula aqui ficou um pouco mais no conceito, mas é um fundamento importante para a gente nos próximos vídeos. As próximas 2 aulas a gente vai falar de teoria de probabilidades, então a gente vai entrar mais a fundo ali no que está envolvido naquelas estatísticas, né, das nossas amostras, e aí sim a gente vai começar a dar aquele passo em estudos de caso e avaliar isso aplicado num problema real, tá bom? De todo jeito, eu espero que os exemplos da aula de hoje, mesmo que sem um estudo de caso para a gente avaliar o fundo, tenham ficado claros. Você deixa aí nos comentários se não entendeu, se tem algum outro exemplo, vê se você, por acaso, enxerga alguma outra amostragem por voluntários, ou a esmo, ou se você já realizou algum tipo dessas amostragens, tá? Então, conto aí com a comentário de vocês, a divulgação, vamos junto, e é isso. Eu sou o Thiago Marum, foi um prazer estar com vocês, nos vemos na próxima. Valeu!